O torcedor vascaíno amanheceu com motivos de sobra para sorrir. A notícia que todos aguardavam finalmente se confirmou. Carlos Cuesta é o mais novo reforço do Vasco da Gama. A negociação, que se arrastava nos bastidores há dias, agora é realidade. O zagueiro colombiano, titular da seleção do seu país e com passagens marcantes pelo Galatasaray, está a caminho do Rio de Janeiro para se apresentar oficialmente como jogador do Gigante da Colina. E a expectativa é que o desembarque aconteça já nas próximas horas. A torcida, que há tempos clamava por reforços de peso para o sistema defensivo, agora respira aliviada. A contratação de Cuesta não só atende a uma necessidade técnica do elenco, como também representa um salto de qualidade. É um nome de seleção, com bagagem internacional e características que casam perfeitamente com o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. Um zagueiro rápido, com boa leitura de jogo, força física e saída de bola qualificada. Exatamente o que Diniz pediu desde o início da temporada. Se ontem o time já demonstrou organização e solidez defensiva no empate contra o Botafogo, imagine com Cuesta integrado ao elenco? O colombiano chega para disputar vaga em um setor que ainda busca estabilidade e que vem sendo constantemente alvo de críticas. Robert Renan já foi anunciado, e agora, com Cuesta, o treinador ganha opções mais confiáveis para montar sua retaguarda. A novela, que teve capítulos até envolvendo um possível acerto com o Spartak Moscou, terminou bem para o lado vascaíno. Houve um entrave entre os russos e o Galatasaray, e o Vasco soube aproveitar a brecha para fechar o negócio. E por falar em Botafogo, não tem como não destacar o que foi o clássico de ontem em São Januário. O Vasco entrou em campo pelas quartas de final da Copa do Brasil e simplesmente amassou o adversário durante os 90 minutos. Com mais posse de bola, mais finalizações e mais presença ofensiva, o Cruz Maltino dominou completamente as ações, mesmo que o placar tenha terminado empatado. O primeiro susto veio logo aos 8 minutos do primeiro tempo, quando Arthur Cabral abriu o placar para o Botafogo. Mas a resposta vascaína foi rápida, firme e eficiente. Aos 17, Jair apareceu com oportunismo para empatar o jogo e reacender a chama da torcida em São Januário. O estádio veio abaixo. O time cresceu. Empurrou o Botafogo contra as cordas e por muito pouco não virou ainda na primeira etapa. Um dos grandes nomes da noite foi, sem dúvidas, o próprio Jair. Muito criticado no início da temporada, o volante reencontrou o bom futebol e fez uma de suas melhores atuações com a camisa vascaína. Comandou o meio de campo, marcou, distribuiu, chegou na área e ainda marcou o gol que garantiu o empate. Ao lado dele, outro que merece destaque absoluto, Cauã Barros. O garoto de apenas 19 anos fez uma partidaça. Barros deu solidez à defesa, foi combativo nos duelos individuais e mostrou maturidade impressionante. Com ele e Jair dominando o setor, o Vasco controlou o ritmo do jogo e mostrou que, quando está concentrado, tem potencial para bater de frente com qualquer equipe do país. Na coletiva após o jogo, Fernando Diniz não poupou elogios aos dois. Disse que o Jair é um exemplo de dedicação e que já tentava levá-lo para outros clubes quando comandava. Sobre Cauã Barros, o técnico revelou que já o conhecia desde 2021 e que, mesmo na época com apenas 15 anos, ele já se destacava no Sub-17. Para Diniz, o garoto tem um futuro brilhante e jogou com uma autoridade que impressionou até os mais experientes. A boa atuação da dupla foi coroada com um momento que virou símbolo da indignação da torcida com a arbitragem de Anderson Daronco. Durante um lance curioso, Jair acabou derrubando o árbitro com uma espécie de banda. A cena viralizou. A arquibancada explodiu em gargalhadas e aplausos. Não era apenas um tropeço do juiz. Para o torcedor, aquilo representava o desabafo contra uma arbitragem que, mais uma vez, foi extremamente prejudicial ao Vasco. O lance mais revoltante aconteceu logo no começo do segundo tempo. Com um pouco mais de 1 minuto de jogo, o Vasco apertava o Botafogo numa blitz. Em um chute a gol, a bola resvala no braço do defensor adversário dentro da área. A torcida pediu pênalti, os jogadores cercaram o juiz, mas Daronco mandou o jogo seguir. O VAR, silencioso como sempre em lances contra o Vasco, não chamou. O estádio inteiro ficou incrédulo. Fernando Diniz,
visivelmente revoltado, foi enfático na coletiva. Disse que o critério da arbitragem brasileira é uma piada. Comparou o lance com um pênalti marcado contra o Vasco semanas atrás, em jogada muito semelhante envolvendo o lateral Piton. Segundo o treinador, se aquele lance foi pênalti, o de ontem também tinha que ser. A falta de critério irrita, cansa e mina o emocional de um time que tenta, dentro de campo, superar todos os obstáculos. Mesmo diante do apito hostil, o Vasco não se abateu. Seguiu em cima, buscando a virada, jogando com intensidade e mostrando que, na volta, no estádio Newton Santos, o favoritismo pode, sim, mudar de lado. O desempenho apresentado em São Januário coloca o Cruz-Maltino com moral para o segundo jogo. E agora, com reforços chegando, o cenário pode se tornar ainda mais favorável. Além de Cuesta, o Vasco também acertou com mais uma jovem promessa sul-americana. Bryan Granci, volante paraguaio de apenas 18 anos, também está a caminho da colina. Com 1,90 m de altura e passagem recente pelo profissional do Olímpia, o garoto é tratado como joia no futebol do Paraguai. Inclusive, esteve na mira do São Paulo, mas o Vasco agiu rápido e venceu a concorrência. A contratação foi inicialmente revelada pela imprensa paraguaia e confirmada por diversos veículos sul-americanos. O contrato será de empréstimo por 1 ano, com opção de compra ao fim do período. E mesmo sem ser um nome conhecido do torcedor, o jogador chega cercado de expectativas. Durante a coletiva, ao ser perguntado sobre Bryan Granci, Fernando Diniz revelou que sequer conhecia o atleta. O que indica que, ao menos num primeiro momento, o volante deve ser integrado à equipe de base. Mas, pela idade e pelo potencial, não seria nenhuma surpresa vê-lo logo ganhando espaço no elenco principal. O Vasco acredita que tem em mãos uma nova joia e a aposta é clara, reforçar também o futuro. Tudo isso mostra um Vasco ativo, ambicioso e com uma janela de transferências que começa a dar resultado. Pedrinho, muito criticado nos primeiros meses de gestão, acerta ao lado de Edmundo Lopes nas movimentações mais recentes. Além de Cuesta e Bryan Granci, o clube já trouxe Matheus França e Robert Renan. Peças pontuais, que chegam para suprir carências importantes e elevar o nível do elenco. A empolgação toma conta do torcedor. Não apenas pelo nome de peso que chegou, mas pelo que foi apresentado dentro de campo. O empate contra o Botafogo teve gosto de vitória. Pela entrega, pela postura, pela vontade e pela injustiça escancarada que só fez o elenco crescer. E agora, com reforços em mãos e o moral elevado, o Vasco se prepara para o confronto decisivo no Newton Santos. O jogo da volta promete. Mas até lá, a torcida já comemora a chegada de um reforço de seleção. Carlos Cuesta vem aí, e o recado está dado, o Vasco está se mexendo, e se continuar nesse ritmo, vai brigar alto. E se o Vasco já demonstrou força com o que tem hoje, a tendência é que esse potencial aumente consideravelmente com a chegada de mais peças fundamentais. Carlos Cuesta é só o início de uma reformulação mais sólida do sistema defensivo, que há tempos pedia reforços de impacto. O colombiano chega para preencher uma lacuna que se tornou um problema crônico na temporada e que, em vários momentos, foi o ponto fraco do time, especialmente nos jogos mais exigentes tecnicamente. A diretoria tentou de tudo. Nino, Léo Duarte, Joaquim, Vitor Tormena. Todos nomes que, por uma razão ou outra, escaparam das mãos do clube. Mas quando tudo parecia difícil, veio a negociação que mudou o jogo. Cuesta, que estava de malas prontas para Moscou, viu sua transferência travar nos últimos detalhes por divergências entre o Galatasaray e o Spartak. O Vasco, atento e persistente, entrou em ação, aproveitou o impasse e virou o jogo fora de campo. O resultado é um zagueiro de seleção sul-americana, jovem, com experiência em competições europeias e com características que atendem exatamente aquilo que o técnico Fernando Diniz vem pedindo desde sua chegada: jogadores que saibam jogar com a bola nos pés, que tenham velocidade para cobrir espaços e que se posicionem bem sob pressão. Cuesta tem tudo isso e mais. É um zagueiro com leitura de jogo, agressividade na marcação e que sabe sair jogando com qualidade, mesmo sob pressão. Dentro do projeto tático de Diniz, que exige dos seus defensores mais do que apenas força e imposição física, Cuesta tende a ser titular rapidamente.
A expectativa é que, ao lado de Robert Renan ou Léo, ele possa formar uma dupla sólida e moderna, dando mais liberdade aos laterais e ao meio-campo para construir desde a primeira linha. Um time que sabe sair jogando com tranquilidade é um time que ganha confiança. E confiança é exatamente o que o Vasco precisa neste momento decisivo da temporada. E por falar em confiança, é impossível não voltar à atuação de ontem. O que se viu em São Januário foi um time vibrante, que jogou com o coração na ponta da chuteira. O Vasco partiu para cima do Botafogo, dominou o jogo, criou chances e empurrou o adversário contra as cordas. Os números comprovam o domínio, mais posse de bola, mais finalizações e mais presença ofensiva. O time foi superior, do primeiro ao último minuto. Mas o que mais impressionou foi a postura. Mesmo depois de sair atrás no placar, a equipe não se desorganizou. Manteve o foco, respondeu com intensidade e voltou para o jogo com rapidez. O gol de Jair foi apenas o reflexo de um time que sabia o que queria. E a torcida, que tem sido paciente apesar das frustrações, reconheceu o esforço e apoiou do começo ao fim. Esse apoio, aliás, é um dos combustíveis dessa reação. A conexão entre time e arquibancada voltou a crescer. Em outros tempos, o Vasco, após um início ruim como o que aconteceu com o gol do Botafogo, poderia se perder emocionalmente. Mas ontem não. Ontem o time mostrou maturidade. Mostrou que está crescendo. E esse crescimento não passa apenas pelo aspecto tático ou técnico. Ele também é psicológico. A atitude do Jair ao derrubar o árbitro Anderson Daronco virou um símbolo disso. Claro que foi uma situação inusitada, mas o gesto, mesmo acidental, carregou um simbolismo enorme para o torcedor. Ali, naquele momento, o estádio inteiro se sentiu representado. Não apenas porque Daronco estava mais uma vez errando contra o Vasco, mas porque o torcedor cansou de ver seu time ser prejudicado sem consequências. O pênalti não marcado, claro, é o ponto mais escandaloso da noite. E o técnico Fernando Diniz deixou claro que não vai mais aceitar esse tipo de erro sem resposta. Na coletiva, ele disse com todas as letras que, se o critério for justo, o Vasco teria que ter saído com uma penalidade a favor. O lance foi evidente. A bola bateu no braço aberto do defensor, dentro da área, logo no início do segundo tempo. Um momento chave, que poderia mudar completamente a história do jogo. Era o momento ideal para o Vasco virar o placar, inflamar ainda mais a torcida e construir uma vantagem importante para o jogo de volta. Mas o erro de arbitragem travou esse ímpeto. Ainda assim, o time não desanimou. Seguiu pressionando, seguiu criando e mostrou que, com ou sem ajuda externa, vai lutar até o fim por essa classificação. E não é só a torcida que acredita. O próprio elenco demonstra que comprou a ideia de Diniz. Jogadores como Cauã Barros, por exemplo, surgem como novas forças dentro do grupo. O garoto, que já havia sido observado por Diniz na primeira passagem pelo clube, voltou agora com outra cabeça e um físico mais preparado. Ele foi essencial na contenção do meio-campo, nas coberturas e até nas saídas rápidas. Mostrou personalidade, tranquilidade e entrega. Com essa base consolidada, os reforços têm um ambiente mais favorável para se integrar. Cuesta não chega para apagar incêndio. Ele chega para somar. Com a confiança da torcida em alta, com um treinador seguro no comando e com um elenco mais maduro, o Vasco finalmente dá sinais de que pode encontrar uma sequência positiva. Além de Cuesta, a chegada de Matheus França também gera expectativas. O jovem ex-Flamengo é uma aposta de alto nível, com passagem pela Europa e com perfil que se encaixa bem no estilo de jogo de Diniz. Ele pode atuar como meia, ponta ou até segundo atacante, oferecendo versatilidade e profundidade ao elenco. Outro que pode ganhar espaço é o garoto paraguaio Brian Grance. Mesmo que, num primeiro momento, ele vá reforçar o sub-20, a aposta é grande. O Vasco não tirou esse jogador do Olímpia por acaso. O clube está de olho em talentos sul-americanos que possam não apenas compor o elenco no futuro, mas também gerar retorno técnico e financeiro. Com apenas 18 anos, Brian já tem porte físico de profissional e rodagem por seleções de base do Paraguai. A contratação, inclusive, surpreendeu até o técnico.
Quando foi perguntado sobre o garoto, Fernando Diniz foi sincero e disse que não sabia quem era. Isso mostra que, além das indicações do treinador, o departamento de futebol do Vasco também está agindo de forma independente, buscando oportunidades de mercado que podem render frutos no médio prazo. Esse é um movimento inteligente. Um clube como o Vasco, que viveu sérias dificuldades financeiras nos últimos anos, precisa ter equilíbrio entre contratações imediatas e apostas futuras. Cuesta representa o agora. Brian Grance, o amanhã. E é exatamente esse equilíbrio que pode dar ao clube a sustentabilidade que ele tanto precisa. A janela de transferências atual, até aqui, é uma das mais promissoras dos últimos anos. Não apenas pelos nomes, mas pelo critério nas escolhas. Jogadores que agregam, que vêm para resolver ou para serem lapidados. Nada de apostas sem sentido, nada de reforços que chegam apenas para compor elenco. E a comissão técnica, comandada por Fernando Diniz, tem total capacidade para desenvolver esses talentos. O estilo de jogo do treinador exige inteligência, leitura tática e capacidade técnica. E quando o elenco começa a assimilar essas ideias, o resultado aparece. A atuação contra o Botafogo é a prova disso. Agora, o foco total está no próximo desafio. O jogo da volta contra o Botafogo será no estádio Newton Santos, e o Vasco sabe que, mesmo sem a vantagem no placar, tem totais condições de sair de lá classificado. A confiança, a entrega e o futebol apresentado no primeiro jogo deixam isso claro. E o time deve estar ainda mais forte para essa decisão. Cuesta já poderá estar à disposição. Matheus França também. A tendência é que Diniz tenha um elenco mais encorpado, com mais alternativas e com um banco de reservas que possa oferecer soluções ao longo da partida. O Vasco chega com moral. E mais do que isso, chega com um novo espírito. Aquele Vasco que se entregava diante das adversidades parece ter ficado para trás. O que se vê agora é um time que não se cala diante da arbitragem, que não se esconde nos momentos difíceis e que não desiste da vitória mesmo quando ela parece distante. Essa transformação, que começou timidamente no início do ano, agora toma forma. E se mantida, pode levar o clube a voos mais altos. A classificação na Copa do Brasil pode ser um marco. Uma virada de chave que vai além dos 3 pontos. Que representa uma nova era. E essa nova era começa com jogadores como Jair, que resgatou sua melhor forma, como Cauã Barros, que surge como símbolo de uma geração promissora, como Cuesta, que chega com a responsabilidade de liderar a zaga, como Brian Grance, que representa o futuro que está sendo construído agora. O Vasco está diferente. Mais organizado, mais competitivo, mais ousado nas decisões. E o torcedor sente isso. Ontem, ao fim do jogo, mesmo com o empate no placar, a arquibancada aplaudiu. Não foi apenas pelo gol do Jair, nem pelo domínio técnico sobre o Botafogo. Foi porque o torcedor viu, com os próprios olhos, um time com alma. A alma vascaína, tantas vezes ferida nos últimos anos, começa a ser cicatrizada. Com futebol. Com raça. Com planejamento. Com jogadores que honram a camisa. Com um treinador que defende seu grupo e que sabe montar times corajosos. E que venha o próximo jogo. O Newton Santos que se prepare. Porque o Vasco está voltando. E quando o Vasco volta com confiança, com torcida e com bola no pé, é melhor não duvidar. Porque esse clube, quando acerta o caminho, é gigante por natureza. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um rumor que vem ganhando força nos bastidores do futebol brasileiro promete abalar as estruturas do mercado esportivo nacional. Segundo informações extraoficiais, o dono do Paris Saint-Germain, clube francês conhecido por suas contratações milionárias e estratégias ousadas, estaria interessado em adquirir o Vasco da Gama, tradicional equipe carioca que possui uma torcida apaixonada e uma história repleta de conquistas. A proposta, descrita como bilionária, ainda estaria em fase inicial de negociação, mas já provoca especulações sobre as transformações que poderiam ocorrer no clube caso a aquisição se concretize.
Bastidores da política interna do Vasco revelam que a diretoria estaria analisando cuidadosamente os detalhes do possível negócio, ponderando os riscos e benefícios de se tornar parte de um projeto internacional que visa transformar o clube em uma potência continental. A ideia de transformar o Vasco no PSG das Américas vem despertando curiosidade não apenas entre torcedores, mas também entre especialistas em gestão esportiva, investidores e ex-jogadores, que tentam imaginar como seria a adaptação de um modelo europeu tão sofisticado ao contexto brasileiro, marcado por desafios econômicos, administrativos e culturais. Enquanto os rumores ganham espaço nas redes sociais, a ansiedade entre os fãs cresce, criando uma mistura de esperança e ceticismo que só aumenta o burburinho em torno do tema. O impacto de uma possível aquisição do Vasco pelo dono do PSG pode gerar mudanças profundas tanto dentro quanto fora dos gramados. Financeiramente, o clube carioca poderia experimentar uma revolução sem precedentes, com investimentos robustos em infraestrutura, centro de treinamento, categorias de base e contratação de jogadores de renome internacional, elevando seu patamar competitivo a níveis nunca antes vistos na América do Sul. Paralelamente, surgem questionamentos sobre como essa transformação afetaria a identidade do clube, que carrega consigo uma tradição centenária e uma relação intensa com sua torcida. A relação entre torcedores e gestão seria testada, considerando que grandes injeções de capital normalmente vêm acompanhadas de decisões estratégicas que podem gerar polêmicas, especialmente em clubes com história tão rica quanto a do Vasco. Além disso, especula-se sobre o impacto na mídia e no marketing esportivo, já que a associação com o PSG poderia atrair patrocínios milionários, exposição internacional e oportunidades de negócios antes inimagináveis. Analistas comentam que a logística do futebol brasileiro, a competitividade do Campeonato Brasileiro e a adaptação cultural seriam desafios significativos para que o modelo francês funcione de maneira eficiente na América do Sul, e os rumores indicam que a negociação ainda está sendo estudada em todos esses aspectos, mantendo o clima de suspense e burburinho constante entre torcedores e imprensa especializada. A possível aquisição do Vasco pelo PSG também desperta interesse entre os jogadores, técnicos e agentes que acompanham o futebol brasileiro. Um clube com recursos bilionários poderia se tornar um destino atraente para atletas de elite, oferecendo salários compatíveis com os maiores do mundo e condições de trabalho de padrão internacional. A especulação sobre contratações de grandes nomes do futebol europeu ou sul-americano já movimenta conversas nos bastidores, criando expectativas sobre como a equipe poderia se reestruturar, tanto taticamente quanto em termos de elenco. Paralelamente, surgem dúvidas sobre a permanência de atletas atuais, que poderiam ser alvo de negociações milionárias ou até transferências estratégicas visando adequar o time à nova realidade financeira e esportiva. Técnicos experientes avaliam que, se confirmada a aquisição, o Vasco teria a oportunidade de implementar metodologias modernas de treinamento, análise de desempenho e preparação física semelhantes às aplicadas no PSG, criando um ambiente competitivo de altíssimo nível. O efeito psicológico sobre a torcida também é relevante, pois a possibilidade de ter o clube transformado em referência continental desperta uma mistura de entusiasmo e ansiedade. As redes sociais ferviram com especulações, memes, análises táticas e debates sobre a viabilidade do projeto, alimentando o rumor e mantendo o assunto em evidência em diferentes plataformas de comunicação esportiva e canais de notícia. As negociações, se reais, poderiam impactar o mercado do futebol brasileiro de maneira inédita, provocando uma reconfiguração das relações entre clubes, investidores e entidades esportivas. A entrada de um capital bilionário no Vasco poderia provocar efeito dominó, pressionando outras equipes a buscarem alternativas para se manterem competitivas ou atraírem investidores internacionais. Analistas de mercado comentam que clubes que não se adaptarem a essa nova realidade poderiam perder relevância dentro e fora de campo, enquanto aqueles que conseguirem se aproximar de parcerias globais poderiam se beneficiar em patrocínios, venda de direitos de transmissão e valorização de atletas. Paralelamente, surgem especulações sobre o impacto no calendário esportivo, competições continentais e formação de ligas paralelas, considerando que um clube com orçamento do tamanho do PSG poderia dominar a América do Sul e transformar o equilíbrio competitivo da região. A dimensão midiática do projeto também não pode ser subestimada, já que a cobertura internacional de um clube brasileiro sob influência do PSG poderia elevar a visibilidade de campeonatos nacionais e abrir portas para investimentos em categorias de base e tecnologia aplicada ao esporte.
Em meio a esses rumores, torcedores e especialistas aguardam sinais concretos, enquanto o ambiente se mantém repleto de expectativa e especulação, como se cada declaração ou movimento pudesse confirmar ou desmentir a possibilidade de que o Vasco se torne o PSG das Américas. Além dos impactos financeiros e esportivos, a possível aquisição do Vasco pelo dono do PSG levanta questões culturais e históricas importantes. A tradição do clube, marcada por ídolos, conquistas e resistência em momentos difíceis, seria confrontada por um modelo moderno e globalizado, que prioriza eficiência, marketing e resultados imediatos. Torcedores debatem sobre como equilibrar identidade e inovação, buscando preservar a história do clube enquanto se adapta a uma realidade internacional. Especialistas em sociologia do esporte apontam que transformações bruscas em clubes centenários podem gerar resistência interna e externa, afetando desde a relação com a torcida até a percepção da mídia e da sociedade em geral. A expectativa de modernização do Vasco também envolve debates sobre responsabilidade social, inclusão e valorização das categorias de base, aspectos que fazem parte da cultura do clube há décadas. Entre rumores e especulações, o clima é de curiosidade e tensão, pois cada movimento dos envolvidos nas negociações é interpretado como sinal de avanço ou retrocesso na negociação. A ideia de transformar o Vasco no PSG das Américas é fascinante, mas ao mesmo tempo gera questionamentos sobre a sustentabilidade de um projeto bilionário em um contexto marcado por instabilidades econômicas, desafios administrativos e a necessidade de manter a paixão que liga milhões de torcedores ao clube, criando um burburinho que parece não ter fim. Enquanto o rumor ganha força, a imprensa esportiva e os comentaristas se debruçam sobre todos os detalhes possíveis dessa negociação. Cada entrevista, cada declaração de dirigentes ou intermediários é analisada e comentada, alimentando teorias sobre o futuro do Vasco e do futebol brasileiro. A especulação sobre prazos, valores e estratégias de implementação do projeto do PSG nas Américas mantém torcedores e profissionais do esporte em alerta constante. Há quem imagine que a concretização do negócio poderia redefinir padrões de gestão e competitividade no continente, estabelecendo novos benchmarks para clubes que aspiram crescer em escala internacional. Ao mesmo tempo, circulam rumores sobre a resistência de setores internos, preocupados com a perda de autonomia, mudanças culturais e impacto na relação com a torcida. O clima de expectativa e suspense é intenso, e cada pequeno indício é interpretado como sinal de que a negociação avança ou recua. A ideia de um Vasco bilionário, com investimentos internacionais e visão global, ainda que cercada de incertezas, já provoca debates, análises e projeções que mantêm o tema no centro das conversas esportivas do país. A transformação do clube em um PSG das Américas permanece um sonho para alguns, uma preocupação para outros, e acima de tudo, um rumor irresistível que não para de se espalhar, alimentando discussões, especulações e a imaginação de torcedores e profissionais do futebol. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.